Antes de ir para a mensagem principal, eu quero só uma palavrinha bem rápida para a gente refletir. Isso é muito importante, que está no finalzinho de Lucas, no capítulo, não é o que eu vou pregar hoje, mas capítulo 24. Fala da ressurreição de Jesus. Capítulo 24. Só para você refletir um pouco antes de eu passar para a mensagem. Diz assim: e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando especiarias que tinha preparado, e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, porém já ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia. Bom, aqui descreve aquelas mulheres, entre elas Maria Madalena, que no primeiro dia, quer dizer, no primeiro dia da semana, seria o domingo da ressurreição, elas logo de madrugada, elas foram até o sepulcro de Jesus. Era um costume das pessoas preparar o corpo para ser sepultado, com perfumes, com algumas iguarias. E no caso de Jesus, elas não puderam fazer isso, porque Jesus morreu numa sexta-feira. No sábado os judeus não faziam nada, na sexta estavam se preparando para o sábado. Então elas deixaram passar o sábado, porque pela lei não poderia fazer nada, foram até o domingo. Disse: não, nós vamos prestar essa homenagem, essa última homenagem. Essas mulheres foram cheias de amor por Jesus. Elas tinham um amor muito grande. Elas andaram com Jesus, elas viram Jesus fazer milagres, e elas têm em si: ele morreu e precisa ser sepultado com honra. Então elas foram prestar-lhe sua homenagem, sua honra ao Senhor Jesus. Mas quando elas chegaram lá, elas se depararam com o sepulcro aberto, o corpo não estava ali, e elas ficaram confusas. O que aconteceu? Aí apareceu 2 homens aqui, eram 2 anjos, que falou o seguinte para elas: o que é que vocês estão fazendo? Estão procurando um vivente no meio dos mortos? Irmãos, isso aqui é quando a pessoa busca Jesus fora da palavra. Está procurando um vivente no meio dos mortos. Por exemplo, a pessoa que busca Jesus adorando uma imagem. A Bíblia, no livro de Salmos, diz que a imagem, ela tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, que ela não respira, não caminha, não tem vida. Então está buscando Jesus que vive em algo morto. Mas também quando a pessoa está buscando Jesus na religião e não na palavra dele, está buscando um vivente no meio do morto, naquilo que é morto, que não tem vida. Mas por que se faz isso? O anjo diz assim para elas: por que buscais o vivente entre os mortos?
não está aqui, porém já ressuscitou. Aí ele: lembrai-vos que vos falou estando ainda na Galileia. Tem gente que está buscando Jesus naquilo que é morto, porque nunca olhou para a palavra, não tem a palavra. Outros têm até a palavra, mas esqueceu da palavra e está procurando Jesus entre os mortos, entre coisas que não vai mostrar a grandeza de Jesus, que não vai mostrar que Ele está vivo. Só a palavra vai nos mostrar que Jesus vive e que Ele reina. Então nós temos que buscar Jesus onde? Na palavra dele. Amém, Jesus? Agora vamos à nossa mensagem de hoje. Isso aqui foi só aquele suco de entrada. Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Aqui é uma palavra bem conhecida já, texto bíblico bem conhecido, mas ele é tão profundo quando nós damos atenção, que nos leva também à palavra de Deus. Hebreus capítulo 1. Tá calor hoje em Machado, hein? Engraçado, choveu quase a noite inteira. Até achei que ia mais ser chovendo hoje. Diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Bom, quando nós lemos o Testamento, o Antigo Testamento, as Escrituras Sagradas, nós vemos Deus sempre usando o profeta para trazer uma mensagem. Mas Deus não falou logicamente, Deus falou pessoalmente, vamos dizer assim, em termos físicos, com o profeta. Mas Deus também falou com o profeta, com os pais, pelas Escrituras, e que fala até hoje conosco também pelas Escrituras, né? O próprio Jesus, ele não usou outra coisa que não fosse as Escrituras. Quando nós lemos em Lucas, quando Jesus, os discípulos estavam sem crer mais, tinham perdido, tinha esquecido do que Jesus tinha falado, da sua morte, da sua ressurreição. Jesus veio e abriu o entendimento deles para eles compreenderem as Escrituras, porque é nas Escrituras que tudo está falando de Jesus. Então, no passado, Deus usou profetas para falar com os pais, quer dizer, com o povo de Israel, com os cabeças daquele povo. Geralmente a mensagem vinha para o rei, vinha para o sacerdote, através do profeta, que estava no comando do povo. E às vezes o profeta vinha e falava com todo o povo, como uma vez Deus mandou Jeremias, e disse assim: olha, te põe à porta do templo, da casa de Deus, e fala com o povo. Isso está aí, deixa eu deixar marcado aqui, né? Jeremias 7. Aqui Deus manda falar diretamente com o povo, não foi com o rei nem com o sacerdote, mas com todo o povo. Era mais até para o sacerdote, mas estava para o povo. Jeremias 7, que ele diz assim: aqui Deus usa o profeta para falar com eles. Capítulo 7, versículo 1.
Deus diz assim, a palavra, Jeremias 7, versículo 1. A palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias dizendo: ponte à porta da casa do Senhor, proclama ali esta palavra e diz: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, e os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Você presta atenção que esse povo Deus mandou o profeta ir falar com o povo, e não foi com o povo que estava fazendo outra coisa, não. Era um povo que estava indo à casa de Deus adorar a Deus. Aquele povo estava se caminhando para adorar a Deus, na casa de Deus. Então, julgando isso, nós poderíamos dizer: esse povo estava fazendo o que é certo, esse povo estava agradando a Deus, porque eles estavam saindo de suas casas, estavam indo ao templo, indo à casa de Deus para adorar a Deus. Mas Deus manda um profeta aí e falar o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. O que acontece aqui? O povo estava indo adorar a Deus, estava indo ao templo, e eles achavam só o fato de ir até o templo e de cantar louvores, e de orar, e de adorar, eles estavam bem com Deus. Só que Deus disse: mas quando eles saíam dali, eles iam ver sua vida fazendo coisas que não agradavam a Deus, que estavam fora dos ensinamentos de Deus. Aí Deus mandou o profeta falar para o povo, falar assim: olha, primeira coisa, ouvir a palavra do Senhor. Meu irmão, a primeira coisa que nós devemos dar atenção. Você vem para a casa de Deus: eu vou na casa de Deus porque eu vou participar do culto. Eu participando já está bom. Mas você deu atenção à palavra? Você prestou atenção a cada palavra, a cada pregação? Você está atento à pregação? Se não tiver, está perdendo. Ouvir a palavra do Senhor, melhorar os vossos caminhos, porque é justamente a palavra que vai nos dar a direção que nós precisamos para nós melhorarmos onde estamos falhando. Entenda, não se engane, não há, mesmo que você está na igreja, tenha tanto tempo de igreja, mesmo que você tenha até um padrão correto de viver, mas você ainda tem muito que melhorar. Eu tenho muito que melhorar. Nós temos sempre o que aprender com Deus. Se nós não dermos total atenção à palavra de Deus, nós vamos acabar errando, vamos acabar falhando, vamos acabar fazendo coisas, agindo de maneira que às vezes até nos enchemos de razão, achando que estamos certos, mas segundo a palavra de Deus, vai estar errado. E se nós não der ouvidos à palavra de Deus, vamos andar errado, achando que estamos certos. Mesmo na igreja, mesmo louvando, mesmo adorando. Mas aí, quando sai lá fora, começa, porque quando você sai lá fora, a coisa pega, porque lá você vai conviver com as pessoas, lá você vai ser como você vai tratar as pessoas, você vai viver realmente lá fora o seu dia a dia, e vai ter muitas coisas que vão vir para te tirar daquilo que a palavra de Deus ensina, se você não estiver com a palavra guardada. Voltamos lá em Hebreus, eu só peguei isso aqui por exemplo. Hebreus 1, espero que você tenha deixado marcado. Então, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias, pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, porque fez também o mundo. O que eu quero chamar a atenção hoje não é nem como nós devemos ouvir. Jesus trouxe ensinamentos, nós temos que aprender o que Ele nos ensinou, vivermos o que Ele nos ensinou. Mas o que me chama a atenção nessa palavra é quem é Jesus, irmãos.
Às vezes nós esquecemos, às vezes nós ficamos iguais os judeus ficaram. Muitos judeus viram Jesus ensinando o Evangelho, pregando o Evangelho, e eles olharam para Jesus como mais um mestre que ensinava, mais uma pessoa que ensinava. E às vezes nós olhamos para Jesus dessa maneira. Mas nós temos que entender, Jesus, ele foi constituído por Deus. Nós temos que lembrar, ele estava aqui como homem, mas ele foi constituído herdeiro de tudo. Tudo está na mão dele. A gente falamos que ele é o nosso Senhor, que ele é o nosso Salvador, mas às vezes quando passamos uma crise nos desesperamos, porque não entendemos que tudo está nas mãos de Jesus, que basta nós clamarmos, basta nós buscarmos ele, que ele vai nos socorrer. Esquecemos isso. Outra coisa, ele diz, constitui herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. O mundo não foi feito sem a participação de Jesus, pelo contrário, o mundo foi feito também por Jesus, porque Jesus é a palavra de Deus encarnada, que encarnou, e Deus criou o mundo pela sua palavra. Então esse mundo que nós vivemos, ele foi feito por Jesus. Se alguma coisa estiver errado na nossa vida, nós podemos confiar. Se nós estamos servindo a Ele, se nós estamos crendo nele, nós podemos confiar que Ele pode resolver. Por que Ele pode resolver? Porque se Ele criou todo esse mundo, imagina o que Ele não pode fazer por mim e por você. Mas quantas vezes nós nos desesperamos por alguma coisa que está nos faltando e esquecemos, não, espera aí, Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador, e foi Ele quem criou todo esse mundo. Então se Ele criou e algo está me faltando, eu posso buscar nele e Ele vai abençoar, Ele vai abrir a porta que eu preciso. Aí Ele diz mais, o qual sendo o resplendor da glória de Deus e a expressa imagem da sua pessoa. Isso aqui é uma coisa interessante, porque a glória de Deus, antes de Jesus, ela estava oculta para o homem, ela estava oculta para a humanidade. Teve alguns reflexos que o povo de Israel tiveram. Foi lá no monte quando Deus apareceu, algumas manifestações, mas a verdadeira, a real glória de Deus, esse resplendor, esse brilho de Deus, essa grandeza de Deus estava oculta até o momento que Jesus andou aqui nesse mundo. Quando Jesus andou aqui, Ele abriu, vamos dizer assim, Ele abriu as portas do céu para apresentar Deus para a humanidade. Não é à toa que lá em João, deixa eu marcar mais uma vez, lá em João, no capítulo 14, o Filipe, Jesus estava conversando com os discípulos, falando sobre si, de tudo que iria acontecer, não só com a morte, com a prisão, a morte dele, mas também com a ressurreição, a sua glória. E enquanto ele falava, um dos discípulos, chamado Filipe, diz o seguinte, João 14, 8: e disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Senhor, o Senhor nos mostra o Pai, para a gente crer. Antes Jesus tinha falado para eles o seguinte, no versículo 6 diz, e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai, a meu Pai. Já desde agora o conheceis e tende visto. Então Jesus, isso aqui é uma coisa que às vezes Deus tem conosco, que nós não estamos acordados, apercebidos a isso. Jesus, ele tinha em si, que os discípulos já conheciam Deus, que os discípulos já tinham visto Deus, que via eles. Só que quando Jesus disse isso, Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. Mostra o Pai, nós avisamos quem é Ele. Versículo 9, e disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco
e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai. Então quem me vê, vê o Pai. Não era que Jesus era especificamente o Pai, mas era que ele não agia de uma forma diferente do Pai. É que tudo que ele fazia, toda a glória dele era a glória de Deus. Depois ele continua dizendo: as obras que eu estou fazendo, a que eu faço, não são o que faço, é o Pai que está em mim que faz. Então, se você está me vendo, ele não estava falando da pessoa física, mas ele estava falando da obra, de tudo que ele fazia, de tudo que ele ensinava. Ele disse: isso aqui é o Pai. Você me conhece? Conhece o Pai. Então, por isso que Jesus é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da pessoa de Deus. Nós não podemos ver Deus, mas nós conhecemos Deus através do homem Jesus. Ah, mas o homem Jesus também não está mais aqui. Verdade, ele não está. Mas o que foi escrito sobre esse homem, como ele andou, como ele se portou, a maneira como ele agiu, é a maneira de Deus. Então nós temos que estar dando atenção, e você perde muito. Não conversa agora não, gente. Vamos prestar atenção aqui. Você perde uma palavra dessa, perdeu a pregação. Presta atenção. Quando você presta atenção ao Evangelho que está escrito acerca de Jesus, e você começa a entender tudo que, como ele andou, como ele se portou, é a maneira que Deus vai se portar. Quando alguém chegou diante de Jesus carente, precisando de uma bênção, precisando de um milagre, como Jesus respondeu, como Jesus se portou naquela situação, é a maneira que Deus vai se portar contigo quando você chegar diante dele e clamar e pedir. Então nós perdemos muitas das vezes, nós perdemos que nós não estamos lendo os evangelhos todos os dias e procurando entender, compreender. E até às vezes, quando o cristão lê o evangelho, ele lê de forma errada. Como assim, pastor? De forma errada. Às vezes você vai conversar, até com o pastor mesmo, você vai conversar, o camarada, ele fala de todos os personagens da Bíblia, de todos os personagens que se aproximaram de Jesus, olhando a atitude daquelas pessoas, e não olha a atitude de Jesus. É isso que nós precisamos aprender. Porque eu tenho que ler a Bíblia, os evangelhos principalmente, olhando as atitudes de Jesus, o comportamento dele, que é para quê? Para eu entender, não, espera aí, Deus é assim, então ele age dessa forma, é dessa maneira, então eu vou dar atenção a Jesus. Mas, por exemplo, você vai ler lá a parte que o centurião se aproxima de Jesus, aí você começa a admirar o centurião. Nossa, que homem de fé! Ele disse: basta com a palavra. Você está colocando como personagem principal do texto o centurião. Vai para a mulher do fluxo de sangue. Nossa, que mulher de fé! Essa mulher achou seu tão somente tocar. E vamos deixando de lado a ação de Jesus, a atitude de Jesus. Irmãos, nós temos que olhar para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Nós temos que esquecer todos os demais. Os demais estão em segundo plano. Nós temos que olhar para Jesus. Porque entenda, a fé do centurião, a fé da mulher do fluxo de sangue, a fé do Jairo, a fé de quem recebeu, do cego de Jericó, aquela fé era deles, do tempo deles. Era deles, não é nossa. A nossa tem que ser nossa. É pessoal, fé é pessoal. Agora, se tem alguém que eu devo dar atenção na Bíblia, é a pessoa de Jesus. Porque Jesus me mostra quem é Deus. Jesus me mostra o caráter de Deus. Jesus me mostra a bondade de Deus. E Ele mostra no que Ele está fazendo. Quando Jesus ele estava ali atendendo uma pessoa, curando uma pessoa, respondendo o pedido de uma pessoa, ele estava mostrando: olha, Deus é assim.
Quando você clamar, orar, pedir para Ele, creia que Ele é assim. Ele vai agir assim com você. Por exemplo, um homem chegou para Jesus cheio de lepra e disse assim: se queres, pode limpar-me. Jesus disse: se quer, ser limpo. Esse é o caráter de Deus diante de quem se aproxima dele. Por isso que a palavra de Deus diz que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador. Que Ele existe e que Ele é galardoador. Às vezes o mundo, eu digo o mundo, às vezes o próprio mundo cristão briga por religião, briga por ideologia, briga por tudo, mas não dá atenção em quem é a pessoa de Jesus. E conhecendo Jesus, conhece quem é Deus. Se você, a partir de hoje, você se dedicar a ler os 4 evangelhos, começa de um outro, termina, volta a ler de novo, sempre olhando para o personagem principal, Jesus, olhando a maneira dele se portar, o comportamento dele, você vai descobrir quem é Deus. Porque tudo que Jesus fez, ele estava expressando quem era Deus, para que nós tivéssemos confiança em Deus. Antes de Jesus pisar nesse mundo, o mundo não conhecia a glória de Deus. Depois de Jesus andar nesse mundo, o mundo tem total oportunidade de conhecer o resplendor da glória de Deus. Esse é o nosso privilégio. E tudo está aqui. No caso dos discípulos que andaram com Jesus, era só observar e entender: Deus é assim, Deus age assim. No caso nosso, é a gente lá no que os discípulos escreveram acerca de Jesus e entender: hoje Jesus agiu assim, então Deus é assim comigo. Em cada situação que ele enfrentou, em cada situação que ele agiu. Por isso que um dia os discípulos estavam com Jesus no monte, 3 deles, entre eles Pedro, e de repente eles começaram até a ficar cansados, dormiram, e quando acorda, eles veem que está ali um resplendor muito grande, e eles veem 2 homens conversando com Jesus, e eles se identificam que é Moisés e Elias. Eu não sei como eles identificou, porque foram pessoas que viveram em outra época, mas estavam ali trazendo mensagem de Deus para Jesus, e os discípulos entenderam. E Pedro disse assim: mestre, que bom estarmos aqui, que visão maravilhosa. Vamos fazer uma tenda para ti, uma tenda para Moisés e outra para Elias. Sabemos nem se tem material para isso, né? Mas ele estava empolgado com aquela visão. E na hora que ele disse isso, veio uma nuvem dos céus, e o Deus Pai Todo-Poderoso disse: este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Em outras palavras, esquece Elias, esquece Moisés, esquece qualquer outro, dá ouvidos ao meu filho, que ele tem a dizer. E depois Pedro entendeu bem isso, que depois um dia Jesus disse assim: olha, algumas pessoas abandonaram Jesus, e Jesus chegou para eles e disse: vocês querem ir embora também? E Pedro disse: para onde iremos? Só tu tens as palavras da salvação. Em outras palavras, Pedro estava dizendo: olha, a gente poderia até querer sair e ir para outro lado, mas não tem não, porque só o Senhor tem palavras que salvam. Então nós temos que estar atentos. A gente fala muito em conhecer a Deus, e pedimos muito em oração: Deus, eu quero te conhecer. Mas temos nos esforçado para isso?
temos nos dedicado para isso, não está longe de conhecer Deus. Você não precisa subir os céus para conhecer Deus. Você não precisa que Deus desça do céu e se apresente a você e diga: eu sou Deus. Você conhece Deus através de Jesus, compreendendo através dos evangelhos o caráter de Jesus. Aqui você conhece o caráter de Deus, a vontade, a disposição dele de te abençoar. Amém, Jesus? Essa é a mensagem que eu tinha nessa noite e espero que tenha te ajudado em alguma coisa.